Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Cris Bonato aqui, começando mais um Mensagem de Luz. E eu tava lendo um livro aqui, domingão à tarde em casa, olha, lendo Códigos Espirituais da Riqueza, um livro do Bruno Gimenez e da Paty Cândido. São dois professores e mentores meus que eu gosto muito, que eu admiro muito. E com uma vista maravilhosa aqui, ó, desse quase pôr do sol, né? E lendo aqui um pouquinho, aproveitando o. Não o resto de domingo, porque ainda tem dia, né? E como eu já falei aqui no canal várias vezes, quanta vida cabe num dia, né? E eu acabei de ler um capítulo aqui, eu falei, cara, eu vou compartilhar isso no Casa de Luz, no Mensagem de Luz, né? Hoje, Casa de Luz. Então, se você não me conhece, tô chegando agora no canal, prazer, Cris Bonato, e eu venho aqui todo domingo trazendo mensagens de luz. Às vezes vídeos mais longos, às vezes vídeos mais curtos, mas todos eles com a intenção de trazer uma mensagem que possa clarear nossas ideias, ampliar nossa consciência, enfim. Esse é o propósito desses vídeos aqui do canal do YouTube. E aí, aqui nesse capítulo ele está falando sobre os 8, né? Esse livro fala sobre os 8 códigos espirituais da riqueza. E eu vou falar do primeiro código, que é o projeto de Deus. Que é a gente fazer o projeto, seguir, né, o projeto que Deus tem pra gente. E não a gente querer que Deus siga o nosso projeto. Então fala sobre timing de Deus, né? Que Deus não espera nem acelera nada, é tudo no tempo dele, no tempo certo dele. E às vezes a gente tenta querer controlar tudo, tenta achar que a gente sabe a hora certa de tudo, e se não saiu do jeito que a gente queria, então a gente já se descontrola, ou a gente já fica ansioso, ou já acha que então tá tudo errado e se desalinha. E aí ele fala uma coisa muito legal nesse livro, que é a prateleira A e a prateleira B de Deus. E eu queria trazer essa reflexão, né, pra gente pensar hoje. A gente tá na prateleira A de Deus ou a gente tá na prateleira B? Mas, Cris, como que eu vou identificar isso? O que significa prateleira A ou prateleira B? Bom, a prateleira A é assim, quando a tua vida flui, quando as coisas estão alinhadas, quando você pensa em algo e você tem uma ideia, você vai lá e faz isso e dá certo e as coisas começam a andar. Prosperidade, principalmente, né? Dinheiro, prosperidade é muito sinal de vida alinhada, saúde, né? E então, a prateleira B é quando tudo trava, quando tudo tá. Você vai tentar um negócio, dá ruim, você daqui a pouco fica doente, aí você vai tentar uma coisa e não dá certo. Você quer ir num lugar, comprar qualquer coisa, não tem. Dá problema nas entregas, dá problema na compra, dá problema em tudo que você vai fazer, acaba dando um problema. Porque às vezes a gente não se pergunta, né, para Deus, se é isso que Ele quer, se esse é o momento, se é a hora daquilo acontecer. Pensar, refletir se é isso mesmo que a gente quer, se a gente está em paz com alguma decisão que a gente tomou, se a pessoa com a qual a gente está é uma pessoa que realmente faz bem pra gente, o porquê que a gente está com essa pessoa, enfim. São questionamentos que a gente não foi ensinado a fazer para nós mesmos. A gente vai aceitando, é assim mesmo, é assim que acontece, todo mundo faz, então eu vou fazer isso também. E não é assim. Então a prateleira A é quando você tem uma ideia, tem uma inspiração e você vai lá e faz. Quando você sente que algo não está certo, você para. Quando você sente a paz de continuar e você põe algo em prática. E aí as coisas começam a fluir. Tem uma frase que o Bruno sempre fala, né? Que o Bruno Gimenez sempre fala. Que Deus dá aos alinhados, dá de graça aos alinhados o que ele cobra caro dos desalinhados. Então, a pessoa que está alinhada, que faz esse exercício que eu falei aqui agora, de respeitar o timer de Deus, de perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo? Tô indo no caminho certo? Por que eu tô sentindo essa sensação diferente? É medo? É medo de sair da minha zona de conforto? É medo de ir para algo novo e de ter que me desafiar? Ou é porque não é algo que está conectado com a minha essência, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto e o que é importante para mim? A gente não foi treinado e nem ensinado
a fazer esse tipo de exercício. Estou morando num lugar que eu gosto, estou trabalhando com algo que me faz bem, num lugar que me faz bem, porque o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Eu tinha um bom salário e eu gostava muito do que eu fazia em um determinado lugar, numa determinada empresa. Mas o ambiente não me fazia bem. Então eu adorava aquela rotina, eu adorava aquele trabalho, eu era muito bem remunerada, então eu conseguia me manter com aquele salário e fazer várias coisas que eu gostava, mas aquele ambiente para mim era muito tóxico. Tinham pessoas que me faziam mal, o ambiente me fazia mal, embora eu tenha amigos daquele local até hoje, amigos queridíssimos, que eu sinto muito saudade, inclusive. Mas o lugar não me fazia bem. E aí eu aproveitei esse tempo para, né, para guardar dinheiro, para investir, para aproveitar minha vida em outros aspectos, mas eu me sentia mal. Eu me sentia desconectada de mim. Eu sentia que aquilo me distanciava da pessoa com a qual eu nasci para ser. E aí, quando eu saí desse emprego, eu me senti muito melhor. Mesmo que eu tivesse que me readaptar financeiramente, diminuir o meu padrão que eu estava acostumada, cortar muitas coisas que eu tinha. E eu fui vendo que muitas das coisas que eu gastava e que eu mantinha, até como despesas fixas, eram coisas que eu não precisava. Entende? E aí, hoje, né, depois de muito estudo, de muito me aprofundar, de muito me entender e analisar esse meu sentir, sabe? Eu percebi que mesmo ganhando menos, né, eu sou mais feliz. Então, eu tive que me ajustar financeiramente, tive que passar por perrengues, por muitas dúvidas, por muitos questionamentos, por momentos de me sentir incapaz, sabe? Mas esse processo fez com que eu conseguisse me encontrar. Então, quando a gente tá na prateleira A, as coisas fluem de uma forma que, assim, Deus, você tá aqui, ó, eu tô olhando pra esse pinheiro, com esse sol lindo que tá batendo nessa árvore. Eu acho lindo, eu já fiz uma caminhada hoje, me conectando com a natureza, olhando pro céu e ouvindo música sem pensar em nada, pensando em nada mesmo, assim, tipo, desligada total. Agradecendo e sentindo toda a vibração, a energia desse dia, de poder estar de camiseta, depois de dias muito frios, enfim, agradecendo coisas mínimas, assim. E eu tive a intuição de fazer o vídeo sobre isso. Então, assim, eu tive a intuição e eu já fiz. Mas às vezes não é assim que a gente faz, né? A gente pensa, eu vou, sei lá, começar um projeto, eu vou ligar para tal pessoa e a gente não liga, a gente não faz, e aquilo fica esquecido e as coisas começam a travar. E aí tudo começa a travar, e aí a nossa saúde começa a ser impactada, e aí o nosso ânimo já não é mais o mesmo, e aí a gente fala que vai fazer atividade física e a gente não faz, e daí a gente já começa a se sentir mal com o nosso corpo, enfim, vai vindo um efeito dominó de coisas que não são legais, porque a gente não segue a nossa intuição, né? Aquele sopro ali divino, podemos dizer assim, e a gente deixa escapar. E não sei se você sabe, né, mas eu também atuo como terapeuta. E muitas coisas que eu falo para os meus consultantes é assim, olha, a gente vai fazer a Hora Master, que é a técnica, né, qual eu atuo. E eu falo assim, olha, a gente vai fazer o fluxo Hora Master, a gente vai aplicar, a gente vai sentir uma energia. Fica atento aos sinais. Fica atento ao que vem depois, a sonhos, a pensamentos que você tem, principalmente depois que você acorda. Eu tenho muitas ideias, muitas coisas que vêm na minha cabeça, assim, ó, abri o olho de manhã, tal coisa. Do nada, eu não sonhei com isso, até porque eu dificilmente lembro dos meus sonhos. Não vi nada sobre isso antes de dormir, que possa ter ficado na minha mente. E eu acordo com aquela ideia. E aí eu começo a amadurecer aquela ideia e pensar sobre aquilo. E olha, acho que é um caminho e tal. E eu procuro tomar uma atitude ou fazer algo relacionado àquela ideia que eu tive, aquele pensamento pequenininho mesmo, parece que inofensivo ali, até meio bobo, talvez. E aí você toma aquilo e aquilo começa a crescer e tal, e vem mais sinais sobre aquilo.
E é assim, né? Então, por exemplo, se a gente vai atender alguém com depressão, né, que está oscilando muito de humor, se sentindo muito sozinha, fala, olha, tem tido dias lindos. Por que você não caminha na rua ou num parque próximo da tua casa? Aí a pessoa começa a dizer, não, mas tá frio. Ah, mas choveu. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, não sei o quê. Né? As pessoas que querem emagrecer, principalmente, falam que não tem tempo. Será mesmo que não tem tempo? Será que você só não está achando desculpa para toda solução que alguém tenta te dar? Então, como terapeuta, eu vejo muito isso. Que as pessoas não estão atentas a isso. E às vezes não querem estar. E mudança sem mudar é insanidade, né? Não tem como a gente mudar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos. Se você quer emagrecer, não tem como você emagrecer comendo fast food, comendo lanche, ou comendo da forma e da quantidade que você costuma comer, que você alcançou o peso que você está hoje, né? Se você quer um relacionamento melhor, ou, né, seja com outra pessoa ou com a mesma pessoa que você tá, você vai precisar ter uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira sobre isso, né? Se você não tá feliz no emprego que você tá, na casa que você mora, vai ter que ter alguma mudança, né? E tudo muda quando a gente muda. Quando alguma coisa muda, a mudança já começa, já é um início, já é um princípio para algo diferente. E o universo vai sempre trazendo para a gente mais daquilo que a gente procura, daquilo que a gente corre atrás. Então, a sintonia que a gente está conta muito. A energia que a gente transmite conta muito para que as coisas venham até nós de uma maneira natural, fluida, né? E que venha mais do mesmo. Então, quando a gente ouve, né? Quando a gente se permite ouvir essa mensagem de Deus e a gente começa a vibrar nessa sintonia e a ter atitudes voltadas para essa inspiração, para essa intuição que a gente teve, as coisas vão fluindo, vão se desenrolando. Então, vamos fazer esse exercício essa semana? Vamos olhar para nossa vida, ver o que não está tão bom assim e poder ter essa conversa com Deus no seu íntimo, logo que você acorda, um pouquinho antes de dormir, num momento como esse, final de tarde, silenciando, olhando para a natureza, né? Procurando um ambiente mais saudável, mais tranquilo, para você poder se conectar com Deus, se conectar com você mesma e poder receber essas respostas. Porque estar na prateleira de Deus faz muita diferença. Então é isso, gente. Beijo e até domingo que vem. Tchau!